Oi meninos, tudo bem? Nesse vídeo eu trago uma breve revisão daquilo que vai cair na prova bimestral, né? Então, se você fez todos os exercícios do livro, se você fez as correções, junto com os vídeos que eu passei, fez os exercícios extras que eu dei, tirou as dúvidas comigo, você não tem que ter nenhuma preocupação. Esse videozinho aqui vai ser apenas para você relembrar ou só confirmar aquilo que você já sabe. Se mesmo após o vídeo ainda tiver dúvida, me procura, tá? Para eu te esclarecer antes do dia da prova, tá bom? Então vamos lá. Uma das coisas que vai cair na prova é classes e ordens, né? Nós trabalhamos sobre isso. Então eu vou colocar aqui um valor. Na verdade eu vou colocar vários valores aqui, ó. Vou colocar o valor 3. Vou colocar aqui o 34. O 127. O 1283. O 42.356. O 162.457. E eu vou colocar aqui também mais um maior. Vou tentar colocar na ordem aqui, vamos ver se eu vou conseguir colocar na ordem. Aí. Então, olha só, eu coloquei vários números e aqui eu vou explicar para vocês. Ordem tem a ver com a quantidade de números, tá? A ordem é a quantidade de números que tem neste valor que eu estou representando. Então, aqui, ó, no número 3, eu tenho uma ordem, porque esse número é de primeira ordem. Já no 34, é um número que tem duas ordens. Esse é a primeira e este é a segunda ordem. Aqui tem um número de 3 ordens. Esse é o primeiro, tá vendo? Sempre da direita para a esquerda, da unidade para dezena, centena e assim por diante. Segunda ordem, terceira ordem. Esse é um número de quarta ordem. Primeira ordem, segunda, terceira, quarta ordem. Esse é de quinta ordem. Primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta ordem. Esse é de sexta ordem. Esse de sétima ordem. Ó, número de sétima ordem. Então, ordem é simplesmente a quantidade de números que tem. Agora, quando eu falo de classes, então aqui eu vou até pegar uma cor diferente. Vou pegar esse laranjinha aqui, ó. Classe tem a ver com um agrupamento de números. Classe agrupa números. Você vai agrupar sempre até 3 números, que seria uma unidade, uma dezena e uma centena. Tá vendo? Se você olhar pelas cores, já dá para perceber. Conforme você vai colocando um ponto, então, por exemplo, aqui é o 3, eu não tenho que colocar ponto nenhum. É um número simples e ele tem uma classe. Já o 34, ele tem duas ordens, mas ele continua sendo um número de uma classe só. Já o 127, ele passou a ter 3 ordens, mas continua sendo uma classe.
Repara que agora eu repeti a cor verde, né? Porque eu entrei agora na casa das unidades de milhar. Então, isso quer dizer que existe um ponto aqui, não existe? A cada 3 números não tem um ponto? Mudei de unidade. Tá vendo? Então, agora eu tenho uma classe, que é aqui dos 283, e eu já comecei uma nova classe a partir da unidade de milhar, que é 1. Então, esse número tem duas classes, com 4 ordens. Esse, olha aqui, ponto vem aqui, não vem? A cada 3 números, sempre contando da direita para a esquerda. Esse continua sendo um número de duas classes também, com 5 ordens. Tá vendo? Cada classe cabe até 3 números. E esse? O ponto vai aqui. Continua sendo um número de 3 ordens, tá vendo? Perdão, de 6 ordens e 2 classes, ó. Tá vendo? Ó, essa é uma classe, é a classe dos milhares, e essa é a classe das unidades. Já esse último aqui de baixo, perdão, coloquei errado. Olha só, já tem 2 pontos, porque eu tenho a classe das unidades simples, dos milhares, e já comecei a classe dos milhões. Esse daqui, então, tem 3 classes, 7 ordens, certo? Aproveitando esses valores, vocês têm que lembrar de uma outra coisa, que é valor absoluto e valor posicional. Valor absoluto é quanto vale um número. O 7 vale quanto? 7 unidades. O 6 vale quanto? 6 unidades. E assim por diante. Só que dependendo da posição, por isso que nós chamamos de valor posicional, ele tem um valor diferente. Então veja só. Esse número... vamos pegar aqui, qual que eu vou pegar? Vou pegar o 6 aqui, ó. Esse número 6 aqui, ó. O valor posicional dele, ele vale 6. Tá vendo? Não tem nenhum número depois dele. Já este número 6 aqui, ó, depois desse número 6, nós temos 1, 2, 3, 4 números. Então, eu posso bem aqui, coloco 1, 2, 3, 4 zeros. Tá vendo? Ó? Porque ele está na dezena de milhar, não é? Ó? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Tá vendo? Ó? Então, ele vale 60 mil. Então, o valor posicional deste 6 é 60 mil. Então, quer dizer, esse 6 tem um valor posicional maior do que esse 6 aqui. O 3 aqui, por exemplo, é 300. Olha lá, tem 2 números depois dele. Você coloca 2 zeros. Este 2 aqui, ó. Repara, ele tem um valor posicional de 2.000. Por quê? Depois dele, ó, tem mais 3 números. Eu tiro esses números e coloco a quantidade de números em zeros, ó lá. Certo? Ó, esse 2 aqui já vale 20, porque só tem um número depois dele. Esse vale 30 e esse vale 3 só. Certo? Então, o valor posicional é aonde o número está. Eu olho onde o número está, conto quantos números tem depois dele e é só acrescentar em zeros e eu vou saber o valor posicional. É como se fosse uma decomposição. Ordem é a quantidade de números. Então, por exemplo, esse número 1 é um número de sexta ordem. Então, quer dizer que é ele, que é e mais... Perdão. Que é ele, aqui na sexta ordem, e mais 5 zeros. Olha lá, 10 mil. Tá? Então, a ordem são a quantidade de números. Classes, eu divido a cada 3. Então, de 1 até 3 números é uma classe. Do 4 até o sexto, segunda classe. Do sétimo até o nono, terceiro e assim por diante. Tá vendo? É só você olhar as referências dos pontos que você separa as unidades. Certo? Então, vamos ao próximo tópico. Lembrando que vai cair na prova, né? Esses 3 assuntos que a gente acabou de falar. Valor posicional, classe e ordem. Vamos agora falar um pouco de multiplicação. Então, deixa eu subir aqui minha folha. Pessoal, multiplicação. Vou pegar aqui um valor. Espera aí. Voltando ao meu tom vermelho. Então, vamos lá. Vamos escrever um valor daqui qualquer.
235.421. Este valor eu vou multiplicar ele por 7. Agora, eu começo com a unidade. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Eu deixo a unidade aqui e subo a dezena. 7 vezes 4, tá vendo? Eu estou fazendo nessa ordem, ó. Vou fazer até as linhas. Eu fiz aqui, ó, 7 vezes 1, que deu 7. 7 vezes 2, deu 14, eu subi 1. Agora 7 vezes 4, que dá 28. 28 com mais 1, 29. Então, eu vou colocar o 9 aqui e subir o 2. Agora eu vou de novo. 7 vezes 5, 35. Com 2, 37. Coloco o 7 e subo o 3. Agora eu vou para o próximo. 7 vezes 3, 21. Com mais 3, 24. 4, sobe o 2. E por fim, 7 vezes 2, 14. Com mais 2, 16. E assim eu acabei a conta. Então, 235.421 vezes 7 vai dar quanto? Vai dar 1.647.947. Certo? Isso é a multiplicação. Quando eu tenho que fazer a multiplicação com mais de um número, não é complexo, eu sigo a mesma regra, então assim, não tem nada de difícil, ele continua sendo simples. Então, eu vou deixar e vou fazer com esses mesmos números aqui. Eu vou repeti-lo aqui embaixo para a gente fazer junto de novo, ó. 2, 3, 5, 4, 2, 1. Certo? Só que agora eu não vou multiplicar ele só por 7. Eu vou multiplicar ele por 37. Certo? Como é que eu começo? Igualzinho de cima. Começo da mesma coisa, com a unidade. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. E sobe 1. Né? Deixa eu só colocar com a cor correta aqui, que eu não coloquei a cor correta. 7 vezes 4, 28. Com mais 1 ali, 29, sobe 2. 7 vezes 5, 35. Com mais 2 dá 37. Coloco o 7 e sobe o 3. 7 vezes 3, 21. Com mais 3, 24. Sobe o 2. 7 vezes 2, 14. Com mais 2, 16. Então, veja. Reparou? Não mudou nada do que eu fiz ali em cima. Continua igual. O que muda é agora. Então, antes de começar, eu vou pegar todos esses números que subiu e vou cortá-lo para que não me confunda na próxima conta. E vou zerar a unidade. E aqui eu vou começar com a dezena. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2 vai dar 6. Tá vendo? Eu faço igualzinho que eu fiz com o 7, 1 por 1. 3 vezes 4 dá 12. Coloco 2 e subo 1. Tá vendo? Por isso que eu cortei, para não me confundir. 3 vezes 5, 15. Com mais 1, 16. Coloco 6 e subo 1. 3 vezes 3, 9. Com mais 1, 10. E sobe 1. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. Certo? Agora, eu vou somar todo este valor. Porque com a soma desses valores eu vou ter o meu resultado final. Certo? Então, vamos lá. Agora eu esqueço tudo que eu coloquei lá para cima, todos os valores ali em cima. E vou começar aqui embaixo só. Só a adição básica. Ó, 7 com 0, 7. 3 com 4, 7. 9 com 6, 15. Fico 5 e sobe 1. 7 com 8, com mais 2,
10, 0, sobe 1. 6, com 4, 10, com mais 1, 11. Fica 1 e sobe 1. 6 com 1, 7. Com mais 0, continua sendo 7. E 7 com mais 1, 8. Acabou a conta. Era só isso. Tá vendo? Não importa que o número é grande. E aí você chegou no resultado. Então, 235.421 vezes 37, nós temos 8.710.577. Certo? É isso nesse vídeo. No próximo eu vou trazer divisão e fração. Até a próxima.